Sob o Atlântico Norte, numa escuridão tão completa que a luz nunca a tocou naturalmente, o grande transatlântico repousa em pedaços no fundo do mar. Ele está lá há mais de um século, e durante todo esse tempo, apenas alguns olhos humanos vislumbraram sua decadência através das janelas de submersíveis que descem como peregrinos a um santuário esquecido. A pressão nessa profundidade é imensa, esmagadora, implacável, e ainda assim o navio permanece, como se o próprio oceano tivesse decidido preservar esse monumento à ambição humana e ao fracasso humano em igual medida. Passei anos estudando os destroços, examinando filmagens, analisando fotografias, lendo os relatos daqueles que fizeram a viagem para vê-lo com seus próprios olhos, e o que quero compartilhar com vocês agora é algo mais do que um simples passeio por um navio naufragado. O que quero compartilhar é uma experiência, uma passagem por salas que antes abrigavam vida, risos, medo e morte, salas que agora existem em um estado de animação suspensa, congeladas não apenas pelo frio, mas pelo peso da própria memória. Vamos começar por uma das cabines privadas no Convés B, uma cabine de primeira classe que em 1912 teria sido uma das acomodações mais cobiçadas a bordo. Os passageiros que reservaram esses quartos pagaram somas extraordinárias por esse privilégio e, em troca, receberam algo que se aproximava de um palácio flutuante. As paredes eram revestidas com painéis de madeira fina, polidos até obterem um brilho aconchegante que captava a luz elétrica e a refletia em tons suaves de âmbar. As camas eram revestidas com lençóis da mais alta qualidade, os colchões eram firmes, mas macios, e os travesseiros eram recheados com plumas que prometiam um sono tranquilo, mesmo com o barulho dos grandes motores roncando lá embaixo. Havia banheiros privativos com água corrente, quente e fria, um luxo que muitas casas em terra ainda não podiam oferecer. Havia guarda-roupas para pendurar as melhores roupas, escrivaninhas para correspondência, cadeiras estofadas em veludo onde os passageiros podiam sentar-se e ler ou simplesmente contemplar o mar que passava pela vigia. Mas isso era antes. Agora, quando as luzes de um submersível perfuram a escuridão dessa mesma cabine, o que elas revelam é algo saído de um sonho febril, algo que parece pertencer mais a um pesadelo do que à história. Os painéis de madeira que antes brilhavam com calor foram transformados em algo estranho, cobertos por formações de ferrugem que florescem para fora como flores estranhas, laranja, marrom e preto, corroendo o material com uma paciência que só o fundo do mar pode reunir. O teto não apenas desabou, mas parece ter se invertido, criando formas que parecem quase orgânicas, como se a sala estivesse sendo lentamente digerida por alguma criatura enorme. Suportes de metal se torcem para baixo como as costelas de uma carcaça, e entre eles um espaço vazio se abre onde antes havia uma estrutura sólida. A estrutura da cama permanece, ou o que restou dela. A madeira da cabeceira desapareceu completamente, deixando para trás apenas o esqueleto de metal, e mesmo esse foi deformado pela pressão e pelo tempo, tornando-se algo quase irreconhecível. As molas do colchão se projetam para cima através do lodo que enterrou as partes inferiores da estrutura e parecem perturbadoramente com os nervos expostos de alguma besta mecânica, despojados de sua cobertura e deixados para enferrujar no frio. Para onde foi o colchão ninguém pode dizer com certeza. Talvez tenha se dissolvido lentamente ao longo das décadas, fibra por fibra, até que nada restasse. Talvez tenha sido levado pelas correntes nos primeiros anos após o naufrágio, antes que o navio se estabelecesse em sua posição final de descanso. O oceano guarda seus segredos. Uma gaveta da penteadeira está aberta, inclinada em um ângulo que sugere que deslizou para fora durante a descida do navio ou no impacto violento com o fundo do mar. O que quer que estivesse dentro dessa gaveta já se foi há muito tempo, dissolvido, espalhado ou enterrado tão profundamente no sedimento que pode muito bem não existir.
Mas a gaveta em si permanece, um pequeno retângulo de madeira que de alguma forma sobreviveu quando tantas outras coisas não sobreviveram, e há algo quase desafiador em sua persistência, como se ela se recusasse a abandonar sua função, mesmo que não haja mais nada para guardar. Quando as luzes do submersível varrem esse espaço, elas perturbam partículas que estavam repousando imperturbáveis há anos, talvez décadas, e essas partículas se elevam e giram na água como neve caindo ao contrário, flutuando para cima antes de se assentarem lentamente novamente. Isso cria um efeito que é simultaneamente belo e profundamente inquietante, essa nevasca subaquática, porque nos lembra que nada neste lugar se moveu por muito tempo, que todas as superfícies acumularam essa fina camada de sedimentos, ano após ano, enterrando o passado sob um manto de silêncio. Ainda há vestígios das pessoas que ficaram neste quarto naquela travessia de abril de 1912. Um cabide permanece preso ao que resta da parede, sua curva ainda visível apesar da corrosão que corroeu sua superfície. Um espelho, ou o que resta dele, está pendurado nas proximidades, mas seu vidro foi destruído há muito tempo, seja por ter sido quebrado pelo impacto, ou simplesmente dissolvido pela química implacável da água salgada ao longo do tempo. A moldura está lá, um contorno fantasmagórico, mas agora não reflete nada, não mostra nada, não lembra nada dos rostos que outrora contemplavam enquanto ajeitavam a gravata ou prendiam o cabelo. Ficar diante desta cabine, ou melhor, paiar diante dela nos confins apertados de um submersível, é como olhar através de uma janela para outra dimensão. Não é simplesmente que o tempo passou, embora o tempo certamente tenha passado. É que dois mundos diferentes colidiram aqui, o mundo de 1912, com seu otimismo iluminado a gás e sua fé inabalável no progresso, e o mundo do mar profundo, com sua total indiferença às preocupações humanas. A colisão aconteceu em uma única noite, em apenas algumas horas, mas os efeitos colaterais dessa colisão ainda são visíveis em cada pedaço de metal retorcido, cada painel desmoronado, cada fragmento de uma vida que foi interrompida com brutal finalidade. Isto não é apenas uma sala. É uma cápsula do tempo que ninguém pretendia criar, uma preservação de um momento que deveria ter passado como todos os momentos passam, desvanecendo-se na memória e depois no esquecimento. Em vez disso, o oceano manteve este momento em suspensão, impediu-o de desaparecer, garantiu que ainda possamos ver, mais de 100 anos depois, exatamente o que se perdeu naquela fria noite de abril. As vozes que antes enchiam esta cabine agora estão silenciosas, silenciadas há muito tempo, mas sua ausência fala mais alto do que qualquer som, e à medida que as luzes de nossa exploração começam a se apagar, deixando a cabine na escuridão mais uma vez, carregamos conosco o peso desse silêncio. Do santuário privado da cabine de primeira classe, passamos agora para um tipo de espaço muito diferente, um espaço que não era de conforto ou luxo, mas de controle e comando. A ponte do grande transatlântico era o centro nervoso de todo o navio, o local de onde fluíam todas as ordens, o ponto em que o julgamento humano se encontrava com a capacidade mecânica e tentava guiar essa enorme criação com segurança através do oceano. Em 1912, a ponte era um local de precisão e disciplina, ocupada por oficiais que haviam treinado durante anos para conquistar suas posições e que abordavam suas funções com a seriedade que tal responsabilidade exigia. O próprio capitão ficava aqui durante momentos críticos, observando o horizonte, consultando seus oficiais, tomando as decisões que determinavam o destino de todos a bordo. O timoneiro manobrava o leme, com as mãos segurando os cabos de madeira polida e os olhos fixos na bússola, enquanto fazia os pequenos ajustes necessários para manter o navio no curso. Os oficiais subalternos teriam monitorado os instrumentos, anunciado as leituras e mantido o diário de bordo da viagem. Tudo era ordenado, tudo era sistemático, tudo era projetado para garantir que o navio chegasse ao seu destino com segurança e dentro do prazo. Mas o que encontramos agora no local da ponte é algo que quase não se parece com aquele centro de comando organizado.
A estrutura desabou parcialmente, e o que resta parece mais o esqueleto de alguma criatura pré-histórica do que o centro nervoso de um grande navio. O telhado, que antes protegia os oficiais do vento e das intempéries, desabou para dentro, e os suportes de metal que o sustentavam agora se projetam para baixo em ângulos irregulares, torcidos e dobrados como se mãos enormes os tivessem agarrado e torcido como um pano molhado. As janelas na frente da ponte, que antes davam aos oficiais uma visão clara do mar à frente, desapareceram completamente. Não apenas quebradas, mas desaparecidas, deixando para trás apenas as molduras, e mesmo essas molduras estão tão distorcidas pela corrosão e pressão que mal mantêm suas formas retangulares. O vidro que antes as preenchia se estilhaçou com o impacto, ou se dissolveu ao longo das décadas, e agora a água fria do Atlântico flui livremente por essas aberturas, entrando e saindo, como se a ponte estivesse respirando com a respiração lenta das profundezas. Dentro do que resta da casa do Leme, a devastação é ainda mais completa. O deck de madeira que antes proporcionava uma base sólida para os oficiais apodreceu completamente, substituído por uma camada de sedimentos finos que parecem quase neve cinza. Os painéis de controle que antes exibiam as informações vitais do navio estão quase irreconhecíveis, transformados em massas informes de ferrugem que não têm nenhuma semelhança com os instrumentos precisos que eram antes. Mostradores, interruptores, alavancas, tudo foi consumido pelo poder corrosivo da água salgada ao longo do tempo, deixando para trás apenas indícios e sugestões do que existia antes. O próprio leme, aquele símbolo icônico do comando náutico, não está mais presente. Os pesquisadores acreditam que ela se desintegrou muito antes da descoberta do naufrágio, sua madeira consumida pelos mesmos processos que destruíram grande parte do navio. Talvez algum fragmento dela permaneça enterrado em algum lugar no sedimento, mas se for o caso, ninguém o encontrou. O que antes era a própria personificação do controle humano sobre esta enorme embarcação simplesmente deixou de existir, uma metáfora adequada para o que aconteceu na noite do desastre, quando o controle escapou das mãos humanas e o mar assumiu o controle. No entanto, mesmo nessa devastação ainda é possível encontrar vestígios dos oficiais que serviram aqui. Uma caixa de telégrafo, o dispositivo usado para se comunicar com a sala de máquinas bem abaixo, está encostada no que resta de uma parede. Seus componentes de latão, outrora polidos até brilharem, agora estão corroídos e picados, em alguns pontos consumidos pelo sal. Fragmentos de instrumentos de navegação estão espalhados no sedimento, meio enterrados, com suas faces obscurecidas pelo crescimento de algas e depósitos minerais que se acumularam ao longo de décadas. Essas eram as ferramentas de seu ofício, os instrumentos com os quais buscavam impor ordem ao caos do oceano aberto, e agora estão em ruínas. O silêncio aqui é profundo, talvez mais profundo do que em qualquer outro lugar do naufrágio, porque este era um lugar onde antes havia som constante. Ordens teriam sido gritadas, confirmadas, repetidas. O leme teria rangido ao girar. O telégrafo teria soado ao enviar comandos para a sala de máquinas, o vento teria uivado pelas janelas abertas durante o tempo ruim. Mas agora não há nada, apenas a quietude total da água que não é perturbada há anos, apenas o lento movimento das partículas no feixe de luzes do submersível. Este é o lugar onde o destino do navio foi selado. Foi aqui que a ordem para virar foi dada, tarde demais para evitar a colisão. Foi aqui que foguetes de socorro foram lançados no céu noturno, sinais de desespero que foram vistos por navios muito distantes para ajudar a tempo. Foi aqui que as decisões finais foram tomadas, os cálculos de quantos poderiam ser salvos e quantos certamente se perderiam. O peso dessas decisões ainda parece pairar na água aqui, uma pressão que vai além da pressão física das profundezas. À medida que o submersível se afasta da ponte, afastando-se lentamente da estrutura desmoronada, esse peso não diminui. Na verdade, ele se torna mais forte com a distância, à medida que toda a extensão da destruição se torna visível. Não era apenas uma sala, não era apenas um conjunto de instrumentos e controles. Era o ponto de contato entre a vontade humana e as forças indiferentes da natureza, e a natureza venceu.
A ponte permanece como testemunho dessa vitória, um monumento aos limites do controle humano, e o silêncio que a preenche agora é o silêncio da rendição final. Nossa exploração continua, avançando mais profundamente nos destroços, seguindo corredores que desabaram e se transformaram em novas formas estranhas sob a pressão das profundezas. Passamos por espaços que podem ter sido corredores, podem ter sido escadas, podem ter sido algo completamente diferente, porque a transformação causada por um século debaixo d'água tornou a identificação incerta em muitos casos. Mas finalmente, chegamos a uma sala que pode ser identificada com segurança, uma sala que desempenhava um papel crucial nas operações diárias do navio e que guardava dentro de suas paredes alguns dos objetos mais valiosos a bordo. O escritório do comissário era, em 1912, o coração financeiro do navio. Todo navio desse tamanho precisava de um comissário, um oficial responsável por gerenciar o dinheiro e os objetos de valor confiados ao navio pelos passageiros. Essa não era uma responsabilidade pequena. Os passageiros que viajavam na primeira classe estavam entre as pessoas mais ricas do mundo e viajavam com os símbolos de sua riqueza. Moedas de ouro, joias com diamantes, documentos comerciais importantes, relíquias de família que haviam sido passadas de geração em geração, todas essas coisas e muito mais eram depositadas com o comissário para serem guardadas durante a viagem. O próprio comissário, um homem chamado Hugh McElroy, era um veterano do serviço transatlântico, um profissional que compreendia a importância de sua posição e que desempenhava suas funções com a discrição e a confiabilidade que o trabalho exigia. Seu escritório era equipado com balcões onde os passageiros podiam realizar seus negócios, armários onde os registros eram mantidos e, o mais importante, um grande cofre onde os itens realmente valiosos eram guardados. Esse cofre estava preso ao chão do escritório, imóvel, inexpugnável, ou assim se acreditava, mas o que vemos agora quando direcionamos nossas luzes para esse espaço está muito longe do escritório organizado de 1912. Os balcões de madeira que antes separavam o comissário de bordo de seus clientes desabaram completamente, seus restos enterrados sob camadas de sedimentos que se acumularam ao longo das décadas. Os arquivos ainda estão de pé, ou pelo menos suas estruturas metálicas ainda estão de pé, mas foram deformados em formas estranhas pela pressão, suas gavetas forçadas a abrir ou esmagadas, seu conteúdo há muito dissolvido na água que preenche todo o espaço. E depois há o cofre, ou melhor o local onde o cofre outrora se encontrava. O cofre em si foi recuperado há muitos anos durante uma das expedições ao naufrágio, e o que foi encontrado no seu interior foi notícia em todo o mundo. Mas apesar de o cofre ter desaparecido, as marcas que deixou continuam visíveis. Há marcas profundas no que resta do piso onde a pesada caixa de aço estava aparafusada, marcas que revelam o peso do cofre e a determinação daqueles que o instalaram para garantir que não pudesse ser movido. Há arranhões nas superfícies ao redor, desgastadas pelo material pelas inúmeras mãos que depositaram objetos de valor aqui durante a curta vida do navio. Ao redor dessa marca vazia, encontram-se fragmentos de objetos que antes foram confiados aos cuidados do comissário. Um pedaço de um mecanismo de fechadura, quase irreconhecível, mas ainda identificável pela sua forma. Uma dobradiça enferrujada que pode ter pertencido a uma caixa de joias ou a uma pasta de documentos. Os restos de algo que pode ter sido um clipe para notas, corroído além da certeza, mas sugestivo da sua forma original. Pequenos fragmentos de metal que podem ser restos de relógios, botões de punho, qualquer um dos inúmeros pequenos objetos preciosos que os viajantes ricos levam consigo. Cada um desses fragmentos está coberto pelo mesmo sedimento fino que cobre tudo no naufrágio, como se o próprio tempo tivesse estendido a mão e colocado um véu sobre as memórias contidas aqui. E de certa forma foi exatamente isso que aconteceu. O tempo, atuando através do meio do oceano profundo, enterrou esses restos, os obscureceu, os transformou de objetos reconhecíveis em formas misteriosas que requerem análise especializada para serem identificadas. O processo continua até hoje, camada por camada, ano após ano, o sedimento continua a se acumular e eventualmente, até mesmo esses vestígios serão enterrados sem possibilidade de recuperação.
Os passageiros faziam fila no balcão, esperando sua vez para depositar objetos de valor ou solicitar a devolução de algo que haviam confiado ao comissário. Os funcionários preenchiam recibos, faziam anotações nos livros contábeis, contavam moedas e examinavam joias para criar registros precisos. A porta do cofre se abria e fechava muitas vezes ao longo do dia, seu mecanismo pesado clicando e fazendo barulho enquanto a combinação era digitada e os ferrolhos eram puxados. Havia som aqui, havia movimento, havia o fluxo constante de comércio que caracterizava a vida a bordo de um grande transatlântico. As partículas que flutuam na água são as únicas coisas que se movem, e se movem tão lentamente que parecem quase congeladas no lugar. O silêncio é completo, absoluto, o tipo de silêncio que parece ter peso e substância, pressionando por todos os lados. Este era um cofre de segredos, um repositório de riqueza privada e tesouros pessoais, e o mar guardou esses segredos com uma fidelidade que nenhuma instituição humana poderia igualar. Tudo o que foi depositado aqui e não foi recuperado, foi transformado de forma irreconhecível, absorvido pelo próprio naufrágio, tornando-se parte da história mais ampla do desastre. Ao sairmos do escritório do comissário, afastando-nos do espaço vazio onde antes ficava o cofre, a sensação de intrusão é quase insuportável. Nós olhamos para um lugar onde coisas privadas eram guardadas, onde histórias pessoais eram armazenadas, onde as evidências materiais de vidas e fortunas eram reunidas. Os donos dessas fortunas, os autores desses documentos, os usuários dessas joias, a maioria deles não sobreviveu àquela noite. Seus tesouros permanecem aqui, transformados, dissolvidos e enterrados, mas ainda assim aqui, e há algo profundamente solene nessa persistência. A viagem continua, as luzes do submersível sondando ainda mais a escuridão, revelando sala após sala que foi transformada pelo oceano em algo novo, algo estranho, algo que existe no espaço entre a memória e o esquecimento. E a cada sala em que entramos, o peso da tragédia se torna mais pesado, o silêncio se torna mais profundo, a sensação de que o tempo parou se torna mais intensa. Chegamos agora a um dos espaços mais emocionantes de todo o naufrágio, uma sala que em 1912 era o coração da vida social a bordo do navio e que testemunhou alguns dos momentos mais comoventes das últimas horas. O salão da primeira classe foi projetado para impressionar, para deixar os passageiros sem dúvidas de que estavam viajando no melhor navio já construído. Cada detalhe foi pensado. Cada elemento foi trabalhado com os melhores materiais e a mão de obra mais qualificada disponível. As paredes eram revestidas com painéis de mogno, ricos e escuros, esculpidos com desenhos intricados que refletiam o artesanato do velho mundo e a ambição do novo mundo. O teto era decorado com molduras douradas e equipado com lâmpadas elétricas que lançavam um brilho quente e dourado sobre todo o espaço. Os móveis estavam dispostos em grupos de conversação, cadeiras e sofás luxuosos estofados com tecidos caros, posicionados ao redor de mesas baixas, onde bebidas podiam ser colocadas e cartas podiam ser jogadas. Ao longo de uma parede, um piano de cauda estava pronto para os músicos do navio proporcionarem entretenimento para a companhia reunida. Era uma sala onde os ricos e poderosos se reuniam para ver e ser vistos, onde negócios eram discutidos enquanto se bebia conhaque, onde romances se iniciavam sob o olhar atento de acompanhantes, onde os complexos rituais sociais da era eduardiana se desenrolavam tendo como pano de fundo o oceano infinito. Era uma sala de privilégios e abundância, de conforto e civilização, e para aqueles que a experimentaram, deve ter parecido o epítome do que a engenhosidade humana poderia alcançar. Mas o salão que vemos agora tem apenas uma vaga semelhança com aquele espaço magnífico. Os painéis de mogno estão em grande parte desintegrados, deixando para trás apenas vestígios, indícios de onde os desenhos esculpidos outrora adornavam as paredes. A madeira era orgânica, vulnerável, e o mar profundo a consumiu quase inteiramente, deixando para trás apenas os suportes de metal que outrora mantinham os painéis no lugar, e mesmo esses suportes estão agora tão corroídos que parecem mal conseguir se sustentar.
O teto desabou em muitos lugares, criando uma paisagem confusa de destroços que dificulta a navegação. As molduras douradas que antes refletiam a luz das lâmpadas desapareceram, dissolveram-se ou ficaram soterradas, e as próprias lâmpadas elétricas existem apenas como tocos corroídos onde antes estavam montadas. Os móveis elegantes foram reduzidos a fragmentos, uma perna de cadeira aqui, um suporte de metal ali, espalhados pelo chão e soterrados pelo lodo sempre presente. Mas é ao longo da parede onde o piano ficava que o peso emocional desta sala se torna verdadeiramente avassalador. O instrumento em si desapareceu, é claro. Madeira, marfim, feltro e arame, nenhum desses materiais poderia sobreviver por muito tempo nas profundezas do oceano, e o piano se dissolveu no nada, deixando para trás apenas uma leve impressão no chão onde seu peso antes pressionava. Não resta uma única tecla, nem um único martelo, nem uma única corda. A música que antes enchia esta sala foi silenciada tão completamente como se nunca tivesse existido. E, no entanto, sabendo o que aconteceu aqui, sabendo o que aqueles músicos fizeram na noite do desastre, é impossível estar neste espaço e não sentir o eco da sua coragem. A orquestra do navio era composta por músicos profissionais, homens que tinham assinado contratos para entreter os passageiros, homens que poderiam ser perdoados por pensar apenas em sua própria sobrevivência quando a crise chegou. Mas em vez de fugir, em vez de lutar por lugares nos botes salva-vidas, eles permaneceram em seus postos. Eles continuaram tocando, a sequência exata dos eventos ainda é debatida pelos historiadores, e as músicas exatas que foram tocadas naquelas horas finais continuam sendo objeto de especulação. Mas os fatos básicos não são contestados. À medida que o navio inclinava cada vez mais, que a água subia cada vez mais, que os passageiros e a tripulação lutavam por qualquer segurança que pudessem encontrar, os músicos do salão da primeira classe continuavam a tocar. Eles tocavam para acalmar os passageiros, para proporcionar alguma aparência de ordem em meio ao caos, para manter a ilusão de que tudo ficaria bem, mesmo com as evidências de que nada mais ficaria bem. Então a música parou e os músicos não foram mais vistos. Nenhum deles sobreviveu ao naufrágio. Seus corpos foram recuperados nos dias e semanas seguintes, ou não foram recuperados, perdidos para sempre nas profundezas que agora estamos explorando. O líder da banda, um violinista da Inglaterra, foi encontrado flutuando em seu colete salva-vidas mais de uma semana após o desastre, com o estojo do violino ainda amarrado ao corpo. O instrumento dentro estava destruído, é claro, mas o fato de ele tê-lo levado consigo, de ter tentado salvá-lo enquanto tentava salvar a si mesmo, mostra o vínculo entre o músico e o instrumento, que transcende até mesmo as circunstâncias mais desesperadoras. De pé nas ruínas do salão da primeira classe, cercado pelos escombros do que já foi a sala mais elegante do navio mais elegante do mundo, é impossível não ouvir o fantasma daquela música. O silêncio aqui é diferente do silêncio em outras partes do naufrágio. Não é simplesmente uma ausência de som. É uma presença, um peso, uma memória que de alguma forma sobreviveu, mesmo que os materiais físicos da sala tenham se desintegrado no nada. As paredes parecem lembrar os acordes finais que flutuavam por este espaço, as últimas notas que foram tocadas antes que as luzes se apagassem e o mar invadisse o local. Nós nos aprofundamos na sala, e as luzes do submersível revelam mais detalhes da destruição. As janelas que antes davam para o convés de passeio estão quebradas, com suas molduras torcidas e rasgadas pelo colapso da estrutura acima. A água do mar flui por essas aberturas em correntes lentas e suaves, e a corrente carrega consigo partículas que giram e flutuam como partículas de poeira em um raio de sol, exceto que não há luz solar aqui, nunca houve luz solar aqui, nunca haverá luz solar aqui, a única luz é a que trazemos conosco, e quando partirmos a escuridão retornará total e absoluta. Um fragmento de carpete está preso a um canto da sala, um pequeno quadrado de tecido que de alguma forma resistiu à dissolução por mais de um século. Está desbotado e desgastado,
quase reconhecível como carpete, mas representa um pequeno pedaço do luxo que outrora definiu este espaço, um resquício do mundo que se perdeu naquela noite de abril. Perto dali, uma mesa de leitura ainda está de pé, ou melhor, a estrutura metálica de uma mesa de leitura ainda está de pé, seu tampo de madeira há muito se dissolveu, suas pernas fundiram-se ao chão pela ferrugem, de modo que não pode ser movida, mesmo que alguém quisesse movê-la. O silêncio aqui é sagrado, essa é a única palavra que parece adequada. Este era um lugar de vida, som e conexão humana, e agora é um memorial, uma capela nas profundezas onde a memória do que foi perdido é honrada pelo próprio fato de sua preservação. O oceano tem sido um guardião cruel em muitos aspectos, destruindo tanta coisa que era bela e valiosa, mas também tem sido um guardião fiel, mantendo este espaço intacto o suficiente para que ainda possamos ver, ainda compreender, ainda sentir o que significava. À medida que começamos a sair do salão, dando uma última olhada no espaço onde antes ficava o piano, nos destroços do que antes eram móveis elegantes, no teto desabado e nas janelas quebradas, um único pensamento se cristaliza na água fria. Foi aqui que o coração do navio cantou sua última canção. Foi aqui que a coragem se manifestou na forma de música, onde a dignidade resistiu ao desespero, onde os seres humanos enfrentaram seu fim com uma graça que ainda ressoa ao longo do século que se passou. A música se foi, mas seu eco permanece, e enquanto as pessoas descerem a esta profundidade para testemunhar o que aconteceu aqui, esse eco nunca desaparecerá completamente. Da intensidade emocional do salão, passamos agora para um espaço mais utilitário, uma sala que os passageiros raramente viam, mas que era essencial para seu conforto e prazer durante a viagem. A cozinha de primeira classe, a cozinha principal que servia os viajantes mais privilegiados do navio, era uma maravilha de organização e eficiência, um lugar onde a arte culinária se encontrava com a escala industrial em uma combinação que raramente havia sido tentada antes e raramente foi igualada desde então. Em 1912, a cozinha era composta por um pequeno exército de cozinheiros, subchefes, especialistas em pastelaria, açougueiros e ajudantes de cozinha, todos trabalhando com precisão coordenada para produzir as refeições de vários pratos que os passageiros da primeira classe esperavam. Os menus dessas refeições sobreviveram e parecem catálogos de extravagância. Ostras e caviar, consomé e filé mignon, aves assadas e peixes cozidos, sobremesas elaboradas e queijos finos, tudo preparado na hora todos os dias, tudo servido em porcelana fina com talheres de prata, tudo acompanhado por vinhos selecionados para complementar cada prato. A cozinha em si era equipada com a tecnologia mais recente disponível na época. Havia enormes fogões a carvão, capazes de produzir o calor consistente necessário para preparações complexas. Havia unidades de refrigeração que usavam blocos de gelo para manter a carne e os produtos frescos durante toda a viagem. Havia mesas de preparação, estações de mistura e pias de cozinha, todas dispostas em um fluxo lógico que permitia à cozinha produzir centenas de refeições simultaneamente sem cair no caos. Mas a cozinha que vemos agora é quase reconhecível como cozinha. Os enormes fogões que outrora produziam tais maravilhas culinárias foram transformados pela pressão e corrosão em formas que parecem quase orgânicas, como se nunca tivessem sido máquinas, mas sim criaturas estranhas que rastejaram até esta profundidade e depois morreram no local. As estruturas de ferro estão deformadas e parcialmente colapsadas, inclinadas em ângulos que desafiam o design original, e as superfícies que outrora brilhavam com o calor estão agora cobertas por camadas de ferrugem tão espessas que o metal original mal é visível. As panelas e frigideiras de cobre que antes estavam penduradas em prateleiras acima das mesas de preparação ainda estão aqui, pelo menos algumas delas, mas não têm nenhuma semelhança com os utensílios brilhantes que os cozinheiros antes manuseavam com tanta habilidade. O cobre foi corroído pela corrosão, deixando para trás superfícies opacas e picadas que parecem absorver a luz do submersível em vez de refleti-la.
Algumas das panelas caíram de suas posições originais e estão espalhadas pelo chão, meio enterradas no lodo, em posições que sugerem que foram capturadas em movimento quando o navio mergulhou pela última vez. As paredes revestidas de azulejos que antes proporcionavam uma superfície limpa e fácil de manter para a preparação de alimentos agora estão rachadas e fraturadas, cobertas pela mesma ferrugem e crescimento mineral que afeta tudo no naufrágio. Onde a argamassa antes mantinha os azulejos firmemente no lugar, agora há lacunas, e alguns azulejos caíram completamente revelando a estrutura metálica abaixo. O efeito é semelhante a uma pele doente, algo que antes era liso e saudável, mas foi atacado por forças além de sua capacidade de resistir. O chão está enterrado sob uma espessa camada de lodo, tão espessa em alguns lugares que apenas a parte superior dos objetos se projeta acima dela. Em algum lugar sob esse cobertor cinza estão fragmentos de pratos e copos, pedaços de talheres, restos de recipientes de armazenamento de alimentos que foram comprimidos e corroídos até ficarem irreconhecíveis. Ocasionalmente, quando uma corrente perturba o sedimento, é possível vislumbrar algo, uma borda curva que poderia ter sido uma tigela, uma linha reta que poderia ter sido uma lâmina de faca, mas esses vislumbres são fugazes, e o lodo assenta novamente, enterrando tudo mais uma vez. Passamos pela porta do que outrora foi a área de armazenamento refrigerado, o local onde a carne e os produtos hortícolas eram mantidos refrigerados durante a viagem. A porta em si, ou o que resta dela, ainda está pendurada na moldura, uma enorme placa de metal que demonstra a importância de manter o conteúdo seguro. Mas atrás dessa porta, há apenas escuridão e água. O que quer que estivesse armazenado aqui já se foi há muito tempo, consumido pelos processos de decomposição que começaram assim que o navio repousou no fundo do mar. Ao longo de um lado da cozinha, encontramos os restos de uma mesa de preparação, uma das muitas superfícies onde os ingredientes eram picados, misturados e arrumados antes de serem enviados para as estações de cozinha. A estrutura metálica da mesa ainda é visível, embora tenha sido deformada pela pressão e fundida ao chão pela ferrugem. A superfície superior, que seria de madeira, cedeu completamente, deixando apenas uma concha oca que agora está cheia de detritos e sedimentos. Esta mesa outrora serviu de suporte à criação de pratos que eram elogiados até pelos paladares mais exigentes. Agora não suporta nada além do peso do tempo. Perto do final de nossa passagem pela cozinha, encontramos as pias da copa, o local onde a interminável fila de pratos da sala de jantar da primeira classe era lavada e higienizada antes de ser usada novamente. As pias em si ainda são reconhecíveis, bacias profundas de metal projetadas para lidar com um grande volume de pratos sujos com eficiência. Mas agora não retém água. É claro, apenas o mesmo lodo que preenche todos os outros espaços, e as torneiras que antes forneciam água quente e fria estão corroídas e imóveis, congeladas na posição em que estavam quando a energia falhou e o navio começou sua descida. O contraste nesta sala entre o que era e o que é não poderia ser mais gritante. A cozinha em 1912 era um lugar de calor, barulho e movimento constante. Os fogões estariam rugindo, produzindo ondas de calor que faziam os cozinheiros suarem, mesmo no ar relativamente frio do Atlântico Norte. O barulho de panelas e frigideiras, o chiado da carne batendo em superfícies quentes, o vai e vem de ordens sendo dadas e confirmadas, tudo isso criava uma cacofonia que era de alguma forma ordenada, produtiva e capaz de produzir refeições que rivalizavam com os melhores restaurantes da Europa. Agora, só há frio, silêncio e quietude. O calor que antes preenchia este espaço dissipou-se há muito tempo, absorvido pela água circundante e levado pelas correntes. Os sons que antes preenchiam o ar foram substituídos por um silêncio tão completo que parece quase agressivo, como se o silêncio estivesse a suprimir ativamente qualquer ruído que pudesse tentar invadir. O movimento que antes caracterizava cada momento da operação da cozinha foi substituído por uma imobilidade tão profunda que parece permanente e eterna, como se nada nesta sala fosse se mover novamente. E talvez nada se mova. A decadência continua, é claro, a ferrugem avança, o lodo se acumula, a pressão esmaga lentamente o que resta. Mas esses processos são tão graduais,
tão imperceptíveis, que podem muito bem ser considerados quietude. Uma vida humana poderia passar, uma dúzia de vidas humanas poderiam passar, e a cozinha continuaria essencialmente a mesma que é agora. O navio encontrou uma espécie de equilíbrio com seu ambiente, um estado de lenta dissolução que continuará por séculos, talvez milênios, até que nada reste além de uma mancha no fundo do mar, onde ele outrora repousava. Ao deixarmos a cozinha para trás, uma última observação se impõe. Esta sala, talvez mais do que qualquer outra no navio, representava o triunfo da civilização humana sobre os desafios das viagens oceânicas. Criar uma culinária requintada em uma embarcação em movimento, no meio do oceano, a centenas de quilômetros de qualquer fonte de provisões frescas, era uma façanha de organização e habilidade que não deve ser subestimada. A cozinha era o motor que impulsionava a experiência dos passageiros, a maquinaria oculta que tornava possível o luxo da primeira classe. E agora jaz em ruínas, um testemunho dos limites desse triunfo, uma lembrança de que o oceano que os humanos procuraram conquistar permanece, no final, inconquistável. Nossa exploração agora nos leva a um dos espaços mais íntimos e historicamente significativos do naufrágio, uma sala que foi projetada não para exibição pública, mas para retiro privado, não para grandes ocasiões sociais, mas para contemplação silenciosa e companheirismo masculino. A sala de fumantes da primeira classe ocupava um lugar especial na hierarquia social do navio, um santuário onde os cavalheiros podiam escapar da formalidade da companhia mista e se entregar aos prazeres que a sociedade eduardiana reservava apenas aos homens. Em 1912, esta sala era uma obra-prima de design e habilidade artesanal. As paredes eram revestidas com painéis de mogno rico, escuro e quente, esculpidos com padrões que evocavam as grandes casas da Inglaterra.